Durante anos, a família real projetou força, estabilidade e união. Mas por detrás das portas fechadas do palácio, formava-se silenciosamente uma tempestade. Hoje, quebrou-se o silêncio. A princesa Ana, conhecida pela sua compostura inabalável, foi vista em lágrimas momentos após uma revelação chocante sobre os conflitos internos do rei Carlos. O palácio, geralmente, uma fortaleza de segredos, está agora à beira de um desmoronamento emocional que pode mudar tudo. Antes de nos aprofundarmos no que isto realmente significa para a família real, certifique-se de que se inscreve para não perder nenhuma atualização. A súbita reação emocional da princesa Ana causou grande agitação no círculo íntimo da família real. Não era uma mulher dada a teatralidades. Anne permanecera ao lado da mãe durante alguns dos dias mais sombrios da coroa firme e serena. No entanto, nesse dia, as testemunhas descreveram-na como visivelmente abalada, limpando as lágrimas num corredor isolado, longe dos olhares do público. Aqueles que presenciaram a cena não ousaram falar a princípio, mas os rumores espalharam-se rapidamente. Em poucas horas, as especulações alastraram entre os funcionários do palácio como fogo em palha seca. Algo monumental acabara de acontecer. Os relatos das testemunhas oculares pintaram um quadro vívido. Anne recebera um documento confidencial momentos antes do seu colapso emocional. Uma assessora afirmou que ela saiu de um aposento privado pálida e sem palavras, segurando a carta, como se esta carregasse o peso da própria monarquia. Os funcionários do palácio mobilizaram-se para conter a situação, trancando corredores, silenciando a equipa e garantindo que não havia câmaras por perto. O ambiente, normalmente controlado, tinha ruído, revelando um raro vislumbre de vulnerabilidade da família real. Nos bastidores, os rumores intensificavam-se. Alguns sugeriam que Charles escondia um conflito pessoal há meses, enquanto outros insinuavam implicações políticas que poderiam ter repercussões por toda a linha de sucessão. Membros importantes da corte veteranos, em crises passadas, compararam a tensão ao período imediatamente a seguir à morte de Diana, um momento em que a monarquia se encontrava à beira da incerteza, sem saber se a confiança do público se iria manter. Não foi apenas a visão de Anne, em lágrimas, que o surpreendeu. Foi o momento. Apenas alguns dias antes de um importante acontecimento da família real, tal explosão emocional sinalizava algo muito mais grave do que um drama rotineiro do palácio. A reação de Anne não foi apenas a dor de uma irmã. Era um alarme silencioso, um alerta para algo oculto. Algo que finalmente viera ao de cima. Depois de ter permanecido enterrado durante demasiado tempo. O seu silêncio posterior apenas intensificou as especulações. Evitava aparições públicas, cancelava um compromisso agendado, sem explicações, e refugiava-se em espaços familiares privados. Para alguém tão dedicado e disciplinado como Ana, tal comportamento era quase inédito. Os mais próximos da coroa compreendiam. Se Anne ficou abalada, significava que a própria base se tinha deslocado. Ela sempre fora o estabilizador, aquela que mantinha as emoções às 7 chaves. Mas agora, a própria pessoa, que representava uma resolução inabalável, estava visivelmente fragilizada por uma única revelação. O que poderá ter causado isso? Que verdade era tão explosiva que nem a princesa, Ana, o pilar inabalável, conseguiu conter as lágrimas. Mas para compreendermos por que é que Anne colapsou tão repentinamente, precisamos de regressar a uma série de reuniões secretas, avisos sussurrados e uma verdade que Charles enterrou profundamente nos muros do palácio de Buckingham. Muito antes das lágrimas de Anne, os corredores reais fervilhavam de rumores. Os conselheiros notaram que Carlos estava a isolar-se à sua postura, outrora confiante, substituída por comentários enigmáticos e desaparecimentos repentinos de reuniões importantes. Algo estava errado, mas ninguém se atrevia a perguntar. Foi nestas semanas negras que foram tomadas uma série de decisões. Decisões que mais tarde abalariam o núcleo emocional da família real. A portas fechadas.
Charles começou a mudar de formas que perturbaram aqueles que lhe eram mais próximos. Fontes próximas dele descreveram-no como atormentado, um homem sobrecarregado por algo que se recusava a nomear. O seu domínio, outrora firme, sobre os assuntos da realeza começou a vacilar. As reuniões que costumava conduzir com serena autoridade tornaram-se mais curtas e mais dispersas. Pedia desculpas abruptamente, deixava conversas inacabadas e retirava-se para os seus aposentos privados por longos períodos. O homem que passara a vida a preparar-se para liderar parecia agora preso num labirinto dos seus próprios pensamentos. Os que o rodeavam trocavam olhares inquietos, cada um consciente, mas relutante em confrontar a sombra crescente. Enquanto o palácio dormia, luzes tênues ardiam noite dentro. Do gabinete particular de Carlos, os cortesãos cochichavam sobre as longas horas, os sons de passos inquietos, o farfalhar de papéis bem depois da meia-noite. O que se passava exatamente dentro daquelas paredes tornou-se assunto de especulação silenciosa. Alguns acreditavam que estava a preparar uma ousada manobra política. Outros pressentiam algo muito mais pessoal, um peso silencioso que o oprimia. Estas vigílias nocturnas marcaram o início de um desmoronamento silencioso, um lento afastamento da imagem pública de controlo que ele tinha mantido com tanto cuidado. Anne sempre, a irmã vigilante, apercebeu-se da mudança imediatamente. Ao contrário dos outros, ela não se baseava em sussurros. Ela foi logo falar com ele. Num raro momento de confronto, a sós pressionou Charles para obter respostas, exigindo saber a origem do seu distanciamento. Mas ele respondeu com evasivas, oferecendo vagas garantias, que apenas aumentaram a sua preocupação. Os seus olhos geralmente penetrantes e imponentes evitavam os dela. Aquela única interação revelou a Ana, mais do que qualquer documento, poderia algo de grave. Estava a ser ocultado, e nem ela estava a ser informada. Enquanto isso, a rainha Camila interpunha-se subtilmente entre Carlos e qualquer pessoa que tentasse investigar a fundo. Ela agiu como um escudo, controlando o acesso ao mesmo sob o pretexto de proteger a sua concentração. Anne viu-se repetidamente bloqueada pelas evasivas gentis mais firmes de Camila. A já complexa relação entre ambas começou a deteriorar-se ainda mais com a suspeita a infiltrar-se em cada troca de gentilezas. A confiança entre as duas mulheres, já de si frágil, começou a ruir por detrás dos muros do palácio. Os rumores intensificaram-se. Os funcionários cochichavam sobre uma crise pessoal que se desenrolava discretamente na monarquia. Alguns falaram de confissões emocionadas, feitas a um auxiliar de confiança. Outros insinuaram a existência de registros médicos fechados a 7 chaves acessíveis apenas a alguns escolhidos. Todas as conversas nos corredores terminavam da mesma forma, em silêncio, olhares inquietos, vozes baixas. Ninguém queria ser o primeiro a falar em voz alta sobre a tempestade que pressentiam. Enquanto Anne juntava as peças do puzzle, o seu instinto dizia-lhe que não se tratava de um simples lapso momentâneo. Havia uma intenção por detrás do afastamento de Charles, sendo uma decisão tramada em segredo. A inquietação de Anne aumentava de dia para dia, alimentada pelo controlo discreto de Camila e pelo crescente distanciamento de Carlos. Era como se o próprio palácio sustivesse a respiração, aguardando o inevitável. Mas os sussurros depressa deram lugar à ação, quando um documento inesperado veio a público, obrigando Anne a investigar mais a fundo do que nunca. Escondida nas profundezas dos arquivos reais, estava uma carta que ninguém deveria encontrar. Continha a caligrafia do próprio Charles selada, com o brasão real e datada de meses antes. Quando os conselheiros mais próximos de Anne a encontraram, pressentiram imediatamente o seu potencial explosivo. Esta não era uma carta cerimonial, era uma confissão, uma crônica escrita de medos arrependimentos e um plano que poderia abalar a monarquia nos seus alicerces. Tudo começou durante os preparativos de rotina para um evento real iminente. Os funcionários vasculhavam materiais arquivados para selecionar itens de importância histórica
para a exposição. Por entre livros razão, empoeirados e correspondência esquecida, um auxiliar descobriu um envelope simples com um selo oficial que se destacava como uma armadilha oculta prestes a ser acionada. O documento não estava catalogado, nem armazenado em nenhuma das secções oficiais onde costumavam ser guardadas as comunicações reais. Estava escondido entre arquivos banais, quase como se alguém tivesse tentado enterrá-lo deliberadamente sem o destruir. A assessora leal a Ana e consciente das recentes tensões no palácio, decidiu entregá-lo discretamente a esta, ignorando os canais burocráticos habituais. Quando Ana recebeu o envelope, os seus instintos aguçaram-se. Ela reconheceu imediatamente a caligrafia de Charles, não a letra formal, cuidadosamente elaborada, usada para assuntos públicos, mas o rabisco bruto e irregular de um homem a escrever em isolamento. O selo estava intacto. Não se destinava a ela nem a nenhum conselho oficial. Abrir a carta não foi apenas um ato de curiosidade. Foi um passo em direção a um território perigoso que poderia alterar completamente o curso da dinâmica de poder interna da família. O conteúdo da carta deixou-a atônita. Não se tratava de um esboço de política ou de uma nota cerimonial. Era um desabafo íntimo, de emoção, algo totalmente em desacordo com a imagem pública de Charles. Escreveu sobre noites sem dormir, as expectativas esmagadoras do seu cargo e uma crescente sensação de estar preso numa posição que já não correspondia à sua realidade privada. Intercaladas com estas confissões, havia indícios de uma decisão que já tinha tomado, uma decisão que ignoraria a consulta tradicional, contornaria os conselheiros mais experientes e deixaria a Anne, a sua irmã mais leal, completamente às escuras. Era tanto um pedido de ajuda como um plano de mudança oculto sob camadas de formalidade real. Anne leu e releu a carta, tentando compreender as suas implicações. A mensagem insinuava conflitos emocionais, de que ela apenas suspeitara até então, confirmando os receios que tinham vindo a crescer durante aquelas semanas de rumores. Mas o que mais a perturbava era a corrente política subjacente ao texto. Havia referências à sucessão, ao momento oportuno, a conversas com indivíduos fora dos canais reais habituais. Não se tratava apenas de desespero pessoal, mas de uma manobra silenciosa e deliberada que já tinha posto em marcha. A gravidade da situação pesava sobre ela. Já não se tratava de rumores ou conversas evasivas. Tinha provas em mãos, evidências de decisões tomadas em segredo que poderiam abalar a imagem cuidadosamente cultivada da monarquia. Anne, que dedicara a sua vida a proteger a instituição com uma lealdade inabalável, encontrava-se agora numa encruzilhada. Podia permanecer em silêncio e correr o risco de ser cúmplice, ou podia confrontar Charles diretamente e trazer a verdade ao de cima. Sem hesitar, fez a sua escolha. Com a carta em segurança na sua posse, Anne preparou-se para confrontar o irmão. Os muros do palácio guardavam segredos há séculos, mas desta vez a verdade era demasiado explosiva para permanecer oculta. O seu confronto desencadearia uma reação em cadeia que revelaria os segredos mais bem guardados de Charles. A reunião deveria ser privada, apenas entre Anne e Charles. Mas, em poucos minutos, as vozes alteradas ecoaram pelo corredor. Pela primeira vez, a geralmente disciplinada princesa. Ana deixou transparecer as suas emoções. Exigiu respostas sobre a carta, sobre o segredo que ele escondia, e sobre o porquê de ela, de entre todas as pessoas, ter sido mantida na ignorância. O que se seguiu não foi apenas uma discussão real, mas um momento profundamente humano, entre irmãos unidos pelo dever, divididos pela verdade. Anne iniciou aquela conversa com uma rara veemência na voz. Durante décadas, ela fora o pilar silencioso de Charles, leal, pragmática e inabalável. Mas a carta tinha destruído essa base. Ela confrontou-o com emoções à flor da pele, exigindo saber por que é que ele tinha dado um passo tão monumental sem envolver os seus confidentes mais próximos. As suas palavras carregavam fúria e mágoa, cortando as formalidades reais como uma lâmina. Charles, que esperava que a irmã reagisse com o seu habitual pragmatismo calmo, foi apanhado completamente de surpresa.
gaguejou nas suas explicações iniciais, visivelmente despreparado para a força das suas acusações. Anne acusou-o não só de segredo, mas de traição. Ela lembrou-lhe que o vínculo entre eles tinha sido construído sobre a confiança forjada ao longo de décadas de dever partilhado, de estarem lado a lado no meio de escândalos, perdas e tempestades políticas. Tomar uma decisão tão importante sozinha e escondê-la era aos seus olhos uma transgressão imperdoável. A sua voz elevava-se a cada frase. A princesa, normalmente reservada, deixava transbordar anos de frustração reprimida, de uma forma que abalou visivelmente Charles. Charles tentou explicar-se, mas as suas justificações apenas aumentaram a tensão. Falou hesitante, sobre o peso insuportável que carregava a pressão das expectativas, o medo de deixar o mundo ver a sua fraqueza e o escrutínio constante que fazia com que a vulnerabilidade parecesse um crime. Confessou que o seu silêncio não era uma traição, mas uma forma de a proteger a família e a instituição. Contudo, enquanto as suas palavras saíam atropeladas, Ana viu não apenas um rei, mas um irmão encurralado pelas suas próprias escolhas. À medida que o confronto se intensificava, Camila tentou intervir, proferindo frases calmas, com o intuito de apaziguar os ânimos, mas a sua presença apenas irritou ainda mais Ana. Interpretou a intervenção de Camila como mais uma camada de exclusão, mais um sinal de que as decisões estavam a ser tomadas à porta fechada, onde ela, a mais firme defensora da família, não tinha acesso. A resposta incisiva de Ana a Camila deixou tudo claro. Aquela era uma conversa entre irmãs, não entre cortesãos. Do lado de fora da câmara, os cortesãos descreveram a atmosfera como gélida e gélida sob pressão. As paredes, que durante tanto tempo ocultaram as emoções da realeza, não foram páreo para o que se desenrolou no seu interior. Vozes exaltadas, confissões emocionadas e acusações misturaram-se de uma forma que abalou aqueles que ouviam de longe. Não se tratava de uma troca diplomática ou de uma reunião estratégica calculada, mas sim do choque entre a verdade e o segredo, a lealdade e o medo. Anne saiu daquela reunião não com um desfecho, mas com a sensação desconfortável de que o que tinha descoberto era apenas a superfície. Charles admitira o fardo emocional que carregava, mas as suas vagas explicações insinuavam algo mais profundo, algo que ainda não estava preparado para partilhar completamente. A carta revelara parte da verdade, mas não a totalidade. E Anne, embora abalada, sabia instintivamente que o confronto estava longe de terminar. Mas o confronto era apenas o início. Em breve, Anne descobriria toda a extensão da luta interior de Carlos e por que é que ele escolhera o silêncio em vez da honestidade. Após semanas de silêncio, Charles pronunciou-se finalmente. O que ele revelou deixou Anne atônita. Não se tratava apenas de um fardo pessoal, mas de uma tempestade política envolta numa tragédia humana. Por detrás dos sorrisos públicos e das cerimônias reais, Carlos lutava contra uma combinação de problemas de saúde, arrependimentos pessoais e uma decisão que poderia alterar a monarquia para sempre. Não foi apenas uma confissão. Foi um momento de verdade que abalou a compostura de Ana. A conversa começou em voz baixa, quase hesitante. Charles, que passara semanas a esquivar-se às perguntas e a ocultar a verdade sob uma formalidade polida, deixou finalmente o peso escapar-lhe dos ombros. A sua voz, geralmente pausada e majestosa, tremeu ao admitir que a sua saúde se estava a deteriorar há meses. Tinha-o escondido, não por maldade, mas por medo de que a revelação provocasse o pânico, enfraquecesse a imagem da coroa e transformasse cada compromisso público num espetáculo de especulação. Para um homem educado, para personificar o dever, acima de tudo, a vulnerabilidade parecia uma traição. Confessou que carregara este fardo sozinho, sem confiar em ninguém, nem mesmo na irmã, a única pessoa que sempre estivera ao seu lado inabalável. Anne ouviu em silêncio atônito. A raiva que sentia dos encontros anteriores deu gradualmente lugar a uma mágoa mais profunda. Enquanto Charles falava as cicatrizes emocionais,
de decisões reais passadas ressurgiram como velhas feridas reabertas. Recordou momentos em que a transparência se revelou contraproducente, em que as fissuras na monarquia fizeram manchetes e em que a dor privada da família foi dissecada para consumo público. Estas memórias moldaram o seu instinto de se refugiar no silêncio, de esconder as suas lutas por detrás da fachada de ferro esperada de um rei. A revelação foi mais do que uma explicação. Foi o desmascaramento de anos de medo, arrependimento e pressão. Falou então sobre as exigências implacáveis dos seus conselheiros. Segundo ele, insistiam que qualquer sinal de fraqueza iria destabilizar a instituição. Cada tosse, cada ausência, cada olhar cansado era monitorizado. Os conselheiros insistiram para que prosseguisse, para que mantivesse as aparências a qualquer custo. O seu conselho era claro. O rei não podia vacilar perante a nação. Esta pressão transformou a sua luta pessoal numa jaula sufocante, onde a única opção parecia ser o silêncio. Mas a revelação mais chocante ocorreu quando Charles admitiu ter tomado uma decisão relacionada com a sucessão em segredo. Sem consultar Ana ou a restante família, já tinha dado passos para remodelar o futuro da coroa, uma atitude motivada tanto pelo medo como pela urgência. A decisão, embora ainda não fosse pública, já tinha desencadeado certos processos. Anne percebeu com o coração apertado que o isolamento do irmão não era apenas emocional. Afastara-se ativamente de todos, tomando decisões sozinho, enquanto carregava o peso insuportável da coroa. O laço fraterno, que resistira a décadas de tempestades na realeza, desfez-se naquele instante. O confronto deu lugar a algo muito mais doloroso, a compaixão. Anne viu o irmão por detrás da coroa, o homem que fora lentamente esmagado pelas expectativas de uma nação. A sua compostura quebrou-se não de raiva desta vez, mas de tristeza por tudo o que tinha suportado em silêncio. Pela primeira vez em anos, a sua conversa não girou em torno do protocolo ou da responsabilidade. Era sobre a verdade. Verdade crua, humana e profundamente vulnerável. Mas à medida que Anne processava o peso emocional da revelação, formava-se outra tempestade. Uma que envolvia Camilla William e o próprio futuro da coroa. À medida que Anne lidava com a confissão de Carlos, o silêncio de Camilla tornava-se cada vez mais ensurdecedor. Ela sabia dos seus conflitos internos o tempo todo, mas em vez de unir a família, optou por protegê-lo à sua maneira, controlando a informação. Para alguns, era lealdade. Para a Ana, era uma traição. Por detrás das cortinas do palácio, desenrolava-se um jogo de poder com Camilla, no centro de uma estratégia silenciosa, mas calculada. Durante meses, Camilla estivera plenamente consciente da deterioração da saúde de Carlos e da turbulência emocional que enfrentava. Ela estivera ao seu lado durante as noites em branco, ouvira os seus medos mais íntimos e observara o seu declínio físico com crescente preocupação. Mesmo assim, ela tomou uma decisão consciente. Quanto menos pessoas soubessem, mais controlável a situação se manteria. Convenceu-se de que proteger a família, incluindo Anne da verdade, era a única forma de manter a estabilidade. Mas esse silêncio não era neutro. Esta tornou-se a sua ferramenta, dando-lhe um controlo sem precedentes sobre a narrativa dentro do palácio. Informação dentro dos muros reais é poder. E Camilla utilizou-a com precisão. Ela restringiu o acesso a Charles, desencorajando subtilmente conversas que pudessem revelar a verdade. Os conselheiros eram cuidadosamente informados, os funcionários recebiam instruções discretas, e aqueles que faziam demasiadas perguntas tinham os seus questionamentos redirecionados ou ignorados. Ao limitar quem sabia o que, Camilla tornou-se efetivamente a guardiã da realidade do rei. Em público, parecia calma e prestável. Nos bastidores, porém, como uma estratega, moldava o fluxo de informação, defendendo o seu território. Para Anne, esta constatação foi como uma traição pessoal. Passara a vida ao lado de Charles, enfrentando tempestades públicas com um sentido de dever partilhado. Descobrir que Camilla sabia de tudo, enquanto permanecia no escuro, foi humilhante. Não era apenas o segredo que doía, mas a implicação de que não era de confiança. O seu papel de pilar da família fora relegado para segundo plano,
por alguém que aos seus olhos não era movida pela lealdade familiar, mas sim pela determinação em consolidar a sua própria influência. Camila, por sua vez, estava plenamente consciente da tênue linha que trilhava. Temia que, se a verdade sobre a saúde de Charles e as suas decisões internas vazasse prematuramente a simpatia do público, pudesse virar-se para Anne, a irmã sempre leal, a figura estoica que nunca procurara atenção, mas que inspirava imenso respeito. Camila compreendeu que, uma vez que a simpatia se alinhasse com Ana, o controlo da narrativa palaciana poderia escapar-lhe das mãos. E assim ela apertou o cerco. O seu silêncio era tanto protetor como de autopreservação. Inevitavelmente, o palácio começou a fragmentar-se. Silenciosamente, formaram-se dois grupos. De um lado, estavam os lealistas de Ana, cortesãos de alto nível, e funcionários que acreditavam na transparência e temiam que o controle apertado de Camila sobre a informação levasse a uma crise de confiança. Do outro lado estavam os apoiantes de Camila, aqueles que acreditavam que a sua estratégia era necessária para evitar o caos. Esta divisão tácita perpassava todos os níveis da instituição, criando uma tensão latente que se tornava cada vez mais volátil. William, pressionado entre estas duas forças, sentia a pressão aumentar. Estava plenamente consciente do crescente vazio de poder. A saúde do seu pai, o controle de Camila e a crescente influência de Ana estavam a colidir de formas que poderiam remodelar a estrutura interna da monarquia. Cada decisão, cada conversa, carregava peso político. A sua ansiedade cresceu, pois pressentia que, se esta divisão se aprofundasse ainda mais, a própria monarquia poderia mergulhar num conflito interno sem precedentes na era moderna. E precisamente, quando as emoções estavam à beira do colapso, um único momento público reverberou por toda a nação. Era para ser uma aparição real, de rotina. Em vez disso, tornou-se o momento em que tudo mudou. Quando Charles apareceu em público, a sua fachada cuidadosamente construída desmoronou-se. As câmeras captaram um momento fugaz, mas inconfundível. Uma mão trêmula, um olhar distante e a expressão lacrimosa de Anne enquanto permanecia por perto. A imagem espalhou-se como fogo em palha seca, inflamando especulações, compaixão e indignação. A luta oculta deixou de estar oculta. Durante meses, o palácio trabalhou incansavelmente para manter a ilusão de normalidade. Cada evento público era coreografado com precisão. Cada gesto visava reforçar a estabilidade, mas naquele dia, nenhum planeamento cuidadoso poderia mascarar o que se desenrolava diante do mundo. Charles, visivelmente debilitado, esforçava-se por acompanhar as expectativas nele depositadas. A sua mão tremia, ligeiramente, a sua expressão outrora confiante obscurecida pelo peso do segredo guardado. Foi um momento que durou segundos, mas o seu impacto foi sísmico. A reação de Anne contou a história mesmo antes das manchetes. De pé perto dali, tentou manter a sua compostura habitual, mas os seus olhos traíram-na. As testemunhas descreveram o brilho inconfundível das lágrimas não teatrais ou exageradas, mas genuínas e incontroláveis. Para uma mulher conhecida pela sua firmeza férrea, esta brecha pública na sua armadura emocional era inédita. Era como se pela primeira vez o público pudesse ver o preço que o fardo oculto de Charles tinha cobrado aos que lhe eram mais próximos. A comunicação social reagiu com extrema rapidez. Em poucas horas, o momento dominava as manchetes e as transmissões. Os comentadores analisaram cada segundo das imagens, especulando sobre a saúde de Carlos, o estado emocional da família e o que isso significava para a estabilidade da monarquia. Fragmentos de conversas vazadas do interior do palácio só alimentaram ainda mais os rumores. Sussurros sobre problemas de saúde, debates sobre a sucessão e tensões internas começaram a circular nos principais órgãos de comunicação social. A história não podia mais ficar contida dentro dos muros do palácio. A verdade, ou pelo menos partes dela, começara a escapar. A opinião pública mudou rapidamente. A imagem da expressão lacrimosa de Anne transformou-a num símbolo de honestidade e força. Os apoiantes uniram-se em torno dela, vendo na sua reação
um reflexo da sua própria crescente inquietação. Ela tornou-se o pilar emocional numa narrativa que tinha saído muito do controle do palácio. Em contraste, o silêncio de Camila, antes visto como tranquilizador, parecia agora frio e calculado. A sua recusa em abordar a crescente tempestade fê-la parecer distante, até mesmo cúmplice em manter a verdade oculta. O que tinha sido um silêncio estratégico tornou-se um problema da noite para o dia. No seio da família real, William sentiu a pressão como nunca antes. Com a intensificação da atenção pública, as dúvidas sobre o futuro da monarquia tornaram-se mais frequentes. Os conselheiros recorreram a ele em busca de orientação. Os veículos de comunicação especularam sobre o seu papel. Nos bastidores, as facções alinharam-se com diferentes visões para o futuro da coroa. Para Guilherme, esta já não era uma preocupação distante sobre a sucessão. Era uma crise imediata que exigia liderança. A fachada cuidadosamente mantida tinha se despedaçado e nenhuma estratégia de assessoria de imprensa seria capaz de a repor no seu estado original. A monarquia estava agora exposta perante um mundo atento às suas fraturas internas reveladas num único e inesquecível instante. A pressão atingiu o ponto de ebulição, e no coração do Palácio de Buckingham, uma reunião de emergência decidiria tudo. O palácio não via tamanha urgência há décadas. Membros da família real, conselheiros e figuras influentes reuniram-se à porta fechada para um conselho de emergência. A saúde de Carlos, as suas decisões secretas e a estabilidade da monarquia estavam todas em discussão. Ana, ainda emocionalmente fragilizada, viu-se em oposição direta à estratégia meticulosamente planeada por Camila. Guilherme estava entre elas, dividido entre a lealdade ao pai, o dever para com a coroa e a pressão esmagadora de um futuro incerto. A tensão era palpável à medida que figuras-chave se reuniam para confrontar a realidade que todos tinham tentado evitar. Durante semanas, os rumores circularam em privado. Agora, estes rumores explodiram em especulação pública após o momento de hesitação de Charles. A questão já não era se a monarquia responderia, mas sim com que rapidez e decisão o poderia fazer. A agenda era clara. Determinar quanto revelar. Como gerir a transição de poder, se necessário. E como proteger a robusta instituição de um colapso. A discussão começou com os consultores. A sua principal preocupação era a imagem, não o sentimentalismo, não o legado, mas a estabilidade. Alertaram que a divulgação completa da saúde debilitada de Charles poderia desencadear o pânico generalizado, abalando a confiança pública num momento crítico. Declarações cuidadosamente orquestradas, argumentaram, poderiam conter a narrativa, mas apenas se todos na sala se mantivessem unidos. Anne irritou-se com esta sugestão. Para ela, o segredo era precisamente o que os tinha levado até ali. Ela questionava por quanto tempo o palácio poderia continuar a esconder a verdade quando o mundo já tinha visto as fendas por si só. A sua voz carregava a convicção de alguém que tinha chegado ao seu limite. Camila, sentada à sua frente, defendeu a estratégia que tinha definido os últimos meses no palácio. Ela insistiu que manter o controle da informação era a única forma de proteger a dignidade de Carlos e a imagem pública da monarquia. Mas Anne via a situação de forma diferente. Desafiou a autoridade de Camila de frente, acusando-a de marginalizar as vozes da família e de centralizar o poder através do silêncio. Era o confronto que se vinha a acumular há meses, finalmente trazido à tona sob o olhar implacável do Conselho de Emergência. No meio destas trocas acaloradas, Charles fez um raro apelo emocional. Embora visivelmente debilitado, dirigiu-se para a sala com uma resolução calma, mas firme. Implorou união, não apenas por si, mas pelo bem da coroa. Admitiu ter cometido erros, ter guardado demasiadas coisas para si durante demasiado tempo, mas suplicou que o seu legado não terminasse em divisão. As suas palavras desarmaram momentaneamente a sala. Até Anne, ainda a ferver de raiva pela traição, sentiu o peso emocional
da vulnerabilidade do irmão. Mas o ponto de viragem aconteceu quando William finalmente falou. Durante grande parte da reunião, permaneceu em silêncio, observando a luta pelo poder a desenrolar-se diante dos seus olhos. Agora, as suas palavras cortaram a tensão como uma lâmina. Reconheceu tanto o apelo de Ana, a transparência, como a pressão de Camila ao controlo, e reformulou a conversa em torno da sobrevivência da monarquia na era moderna. O seu discurso foi ponderado, emotivo e politicamente preciso. Lembrou a todos que as decisões tomadas naquela sala iriam repercutir-se muito para além das suas próprias vidas. Por um breve instante, as facções alinharam-se sob a sua voz firme. A reunião terminou com um decreto real chocante. Por entre confissões emocionadas e debates estratégicos, foi anunciada uma decisão que remodelaria o futuro imediato da monarquia. Embora a redação exata permanecesse selada dentro dos muros do palácio, os presentes compreenderam que a monarquia estava a entrar em território desconhecido. As linhas foram traçadas, as alianças testadas e o equilíbrio de poder alterado subtilmente. E nas horas tranquilas, após o conselho, Ana tomou uma decisão que definiria o próximo capítulo da monarquia. Após todas as revelações, confrontos e lágrimas, Ana retirou-se para um quarto privado. Ali, longe das câmaras e dos cortesãos, fez uma promessa silenciosa de proteger o legado do irmão, mesmo que isso significasse nadar contra a corrente. As suas lágrimas não eram de derrota, mas de determinação. As lutas secretas de Carlos tinham-lhe partido o coração, mas também despertaram nela uma forte convicção de proteger o futuro da coroa. Na quietude daquele momento, Anne começou a processar o turbilhão que assolara a monarquia. A carta, o confronto, a confissão às manobras discretas de Camila, o colapso público e o explosivo conselho de emergência. Cada evento tinha desmantelado mais uma camada da fachada cuidadosamente construída pela instituição. Para a maioria, o caos era avassalador. Mas para Ana, tornou-se o cadinho onde se forjou a sua determinação. Passara a vida inteira a servir a coroa com disciplina e força silenciosa. Agora ela entendia que o seu papel já não era meramente de apoio, estava a tornar-se fundamental. A sua mente vagueou de volta à infância, aos momentos em que ela e Charles eram simplesmente irmãos e não símbolos. Lembrou-se do peso que sempre recaiu mais sobre os seus ombros, mesmo quando eram crianças. A expectativa de que liderasse, de que personificasse séculos de tradição. Ela vira-o crescer nesse papel, sacrificando a liberdade pessoal em nome do dever. E agora, enquanto ele lutava, sob a imensa pressão da coroa, ela não via um monarca a vacilar, mas um irmão que sempre admirara a enfrentar o seu momento de maior vulnerabilidade. Estas memórias intensificaram a sua transformação emocional. A dor deu lugar a algo firme e inflexível. Anne compreendeu que a tempestade estava longe de terminar. O silêncio calculado de Camila não tinha desaparecido. Apenas fora exposto. As facções que se começavam a formar no interior do palácio ainda fervilhavam sob a superfície. As suas lealdades dividiam-se entre a transparência e o controlo. Anne pressentia que futuros conflitos com o grupo de Camila eram inevitáveis. Haveria batalhas silenciosas sobre mensagens, acesso e influência. E embora não tivesse qualquer interesse pelas teatralidades, estava preparada para defender a sua posição com uma força que poucos conseguiam igualar. O seu próximo movimento foi deliberado. Ela elaborou uma declaração pública que encontrou um equilíbrio delicado entre honestidade e segurança. Não revelou demasiado, nem encobriu a realidade de que a monarquia enfrentava uma encruzilhada. Aí suas palavras ponderadas e dignas estabilizaram a narrativa o suficiente para acalmar a nação sem trair as lutas pessoais do seu irmão. Ao fazê-lo, Anne posicionou-se como o pilar emocional da família real, um papel que ela nunca tinha reivindicado publicamente, mas que sempre desempenhou discretamente. Em privado, porém, ela sabia que aquilo era apenas o início. A sua determinação não visava uma vitória imediata, mas sim a preservação a longo prazo. Ela
Observaria, esperaria e, quando chegasse o momento, agiria em defesa tanto do legado de Carlos como da própria instituição. Havia um poder silencioso no seu silêncio. Uma situação que aqueles que o rodeiam subestimaram por sua conta e risco. O palácio pode ter recuperado a compostura por agora, mas as fissuras emocionais permanecem e o mundo estará a observar o que acontecerá a seguir.